eu resolvi fazer um pequeno vídeo, certo? Referente à comparação entre dois sistemas contábeis, que é o sistema Domínio, chamado Domínio Contábil, e o sistema Calima ERP. Por que eu vou fazer esse comparativo? Eu vou explicar aqui a história desde o início. Eu, no ano 2015, mais ou menos, me formei, né, como contador e fui trabalhando usando um sistema ou outro específico, separados do governo. E aí em 2017 eu comecei meu escritório de forma assim, definitiva, escritório de contabilidade. Quando eu comecei esse escritório, eu já procurei um sistema que fosse mais em conta e que fosse simples. Eu encontrei o Calima RP. O Calima RP ele estava no início também. Eu não sei qual ano ele começou, mas eu me inscrevi nele lá. Se eu não me engano, foi 2017. Então, desde 2017 eu fui fazendo os treinamentos, fui utilizando, aprendendo a mexer no Calima. 2017, 18, 19, 20, 21. 2022 eu ouvi umas propagandas muito boas a respeito do domínio contábil, que é o sistema mais famoso do Brasil, né? Mais usado. E eu resolvi fazer eu mandei uma mensagem para lá, um e-mail. E eles me retornaram com um contato de WhatsApp. E o rapaz me fez uma propaganda exorbitante a respeito do domínio contábil. Diz que é o melhor sistema do Brasil, mais completo, automatizado, faz tudo sozinho. Ele tem um sistema busca NFE, que ele busca as notas e dá entrada no sistema sozinho. Ele tem um sistema envia box-Z, que você instala na máquina do cliente, os cupons, notas fiscais do consumidor vão todos para o seu sistema automático também. Tem o sistema Onvio, que dá o contato do cliente com o contador. Enfim, eles me fizeram propaganda de que se eu configurar esse sistema direitinho, ele iria trabalhar sozinho praticamente. Isso foi o que eu entendi, né? Daí eu resolvi fazer essa aposta. Apesar do sistema Calima ele ser atualmente eu pago R$ 189 no sistema Calima. E a propaganda lá pro domínio era que ele ia ficar com desconto já, o preço final 570. É um preço bem diferente, assim, realmente teria que ser muito, muito melhor para atender esse preço todo. Então, voltando, né? O que eu fiz? Eu resolvi fazer a experiência de mudar para o domínio. Eu pensei assim, bom, eu posso migrar o sistema e eu peço no Calima para ficar meu banco de dados lá guardadinho. E quando eu puder, se eu por acaso não gostar do sistema, eu volto. Acontece que mais ou menos em maio e abril de 2022 eu comecei a migração do sistema. Eles me disseram que eu entregava o backup do sistema lá do Calima e eles iriam fazer toda a implantação, a importação dos arquivos todos para o sistema domínio e eu não ia precisar fazer muita configuração. Aí eu fiquei contente com isso, né? Mandei. Primeira experiência com o domínio. Achei o sistema. A primeira impressão que eu tive é que a cara do sistema é muito antigão. Eu estou aqui mostrando o sistema para vocês. Ele tem uma característica muito Windows 98, certo? Tudo quadradinho, cinza, preto, branco, né? Vocês podem ver que ele não tem muita questão aí de visual, né? Dá uma impressão de ser aqueles mesmo Internet Explorer, certo? Tudo bem, eu até falei isso com um rapaz que estava fazendo treinamento comigo. E ele, realmente o sistema domínio tem essa cara de Windows 98 e tal, mas ele é bom. Tudo bem. Daí eu passei um ano usando o sistema domínio e eu, de certa forma, consegui me acostumar com ele, mas eu vim fazer esse vídeo porque eu estou migrando para o Calima novamente. Por que eu estou migrando para o Calima? Eu vou primeiro fazer a comparação, né, entre os sistemas e depois eu vou mostrar os pontos altos e pontos baixos de cada sistema e vou mostrar também o porquê que eu migrei para o Calima de volta, certo?
Um dos motivos já está aparecendo aqui, infelizmente, que é esse aqui. Eu clico aqui para voltar para o sistema domínio. Tá vendo? Ó, o que acontece? Ele simplesmente dá esse erro. Eu tenho que fechar e abrir novamente. Isso é muito chato. Em alguns casos eu consigo voltar para a tela sem precisar fechar, mas é raro. Geralmente eu preciso fechar o sistema e abrir de novo. Detalhe, esse erro aqui e muitos outros também apareceram depois que eu migrei para o domínio web. Porque o domínio web, na verdade, ele não é um sistema web, ele é um sistema remoto. É o mesmo sistema local, só que instalado numa máquina virtual. Vou começar pelo domínio. Eu não fiz um roteiro, não tem script desse vídeo, né? Porque eu vou naturalmente mostrando aqui as coisas do sistema e fazendo certas comparações. Domínio de sistemas, eu vejo alguns pontos altos nele. O primeiro é que ele tem uma configuração para separar, né, para classificar automaticamente os itens que são PIS e COFINS monofásico. Isso aí, na verdade, é praticamente a única coisa que eu vejo que se destaca dos outros sistemas, que a gente consegue fazer uma classificação lá, baixar uma tabela do SPED, bota no sistema, e essa classificação determina que eles são os produtos que têm PIS e COFINS monofásico. Então, todos os meses, quando eu importo os notas fiscais de compra e de venda, eu tenho utilitários e venho aqui e coloco. Deixa eu procurar aqui uma empresa que faça. Pronto. Alterar imposto do cadastro de produtos conforme NCM SEST, certo? Esse aqui é uma função de você atualizar todas as notas e cupons fiscais emitidos para tornar o PIS e COFINS monofásico. Só que, o que acontece? Eu consigo fazer isso um pouco mais manual lá no Calima, mas eu consigo fazer, certo? Mas enfim, nós vamos falar sobre o lado bom. O primeiro deles é esse. Ele tem essa configuração automática de PIS e COFINS. Eu vou começar aqui pelo sistema fiscal, já que eu vim para cá, né? E pronto, aí nós temos aqui embaixo o Busca NFE. O Busca NFE, na verdade, ele é muito bom. Ele vai buscar todas as notas fiscais emitidas para o seu CNPJ e emitidas pelo seu CNPJ de acordo com o que é informado lá no sistema emissor de nota. Você coloca o CPF do contador lá e você coloca o CPF aqui para procurar pelo certificado do contador. Então, toda nota que for referenciada, a autorização de baixar a nota fiscal do seu CPF, você vai receber também aqui, certo? Aqui a gente faz essa configuração por aqui, ó. Arquivos, configuração de importação, busca NFE, certo? Ele não vai abrir aqui por quê? Porque o busca NFE eu desativei. Mas por que eu desativei o busca NFE? Era muito bom, na verdade é muito bom o busca NFE, mas eu desativei porque eu usava o FSYST antigamente. E o FSYST ele me dá a possibilidade de eu baixar os PDFs e XMLs no meu computador. E eu fazer o arquivozinho todo lá, ele faz a mesma função do busca NFE, só não importa direto no sistema. Mas como muitas vezes os clientes precisam do PDF, do XML, eu precisava baixar pelo FSYST do mesmo jeito, porque o sistema OnView, aqui, que é onde fica armazenado essas coisas, PDF, XML, ele não é tão prático quanto o FSYST. Você vai lá, abre o OnView, tem que pesquisar por período, aí vai aparecer as notas fiscais, você tem que clicar de um por um para baixar o XML e PDF. Eu não gostei muito do OnView, eu achei ele muito complicado, ele não é intuitivo, certo? Ele tem uns probleminhas lá que no início, quando eu fiz a configuração, eu não conseguia fazer upload de nenhum arquivo para lá, porque precisava fazer uma configuração de um por um nas empresas, eu fui fazendo de um por um. Então, aqui no sistema fiscal, o Busca NFE é um ponto alto, porque ele realmente é bom. Ele dá a entrada no sistema, você só precisa ir vendo quais são as entradas e mexendo nas configurações dos produtos para poder dar entrada. Mas em geral ele faz isso. Inclusive eu posso fazer também aqui movimentos, rotinas automáticas. Eu programo essas entradas, certo? Eu até fiz aqui, ó. Para importar nossos fiscais de saída, nossos fiscais de entrada e cupons. Aí acontece o que? O Busca NFE me servia muito bem para os documentos de entrada e documentos de saída, certo? Mas os cupons já não servia nele, porque o envia boxer, que é uma funçãozinha que fica instalada no computador do cliente, ele dá muito erro.
praticamente todos os meses eu tinha que entrar no computador do cliente para configurar ele. Então, ao invés de fazer isso, eu preferi entrar e pegar os cupons. Eu resolvi não usar mais o Envia.boxe. Eu isolei ele. Eu fiz uma pesquisa no mercado para alguns contadores aqui que eu tenho contato, que usam domínio, e nenhum deles usa o Busca NFE. Porque realmente tem alguns erros e dá um pouquinho de trabalho para fazer essas entradas de nota. Tenho que ir de empresa por empresa, clicando, fazendo relacionamento de produtos, resolvendo problemas como, por exemplo, data de cadastro, que eu acho uma coisa ridícula no domínio, certo? Já que eu vou falar sobre isso. Mas enfim, Busca NFE é um ponto alto, apesar desses problemas, certo? Vamos mudar aqui para o Folha. O Folha, na verdade, ele é melhor, eu confesso, ele é melhor do que no domínio, no Kalima. Por que ele é melhor? Porque eu consigo trabalhar com as empresas todas de uma vez. Por exemplo, se eu vim aqui no e-social, eu consigo vir aqui em empresas e escolher empresas com folha ativa, confecções, empresas com GFIP, empresas com mais de um funcionário, regime fiscal normal. Eu consigo fazer essa separação, certo? Aqui eu posso botar empresas com folha ativa, ele vai selecionar todas as empresas que têm folha ativa. Ok. Então esse painel de pendências aqui é relativo a todas as empresas que têm folha ativa, certo? Quando tem alguma pendência vai aparecer aqui, duplicado, está invalidado. É muito bom, a folha de pagamentos é simplesmente sensacional aqui no domínio. Eu gostei demais da folha de pagamento do domínio. Principalmente porque ele consegue gerar arquivos em lote, né? Ele consegue monitorar o e-social geral e aqui também consegue por empresa, certo? Eu listo todas as empresas aqui e eu vejo como é que está a situação de cada uma. Folha de pagamentos eu não tenho muito do que reclamar. Mas aí, qual é o ponto baixo da folha de pagamentos? O ponto baixo da folha de pagamentos que eu vi é o cadastro. Que, por exemplo, primeiro, que separa empregados e contribuintes. Empregado é empregado, né? Contribuinte é empresário, é autônomo, é todas as pessoas que prestam serviços para a empresa. Eu não gostei dessa separação porque não consigo trabalhar muito bem com tudo ao mesmo tempo, quando está separado assim. Mas tudo bem. Daí, a questão visual, né? Claro. Você pode ver que é um pouco Windows 98, como eu estou usando esse termo, né? Mas aqui, ó, quando eu abro arquivo empregados, ele aparece o último cadastro. Eu venho aqui, anterior e o último cadastro, certo? Se eu quiser uma listagem, eu tenho que vir aqui, ó, listagem, buscar, vai aparecer. Aí eu vou selecionar aqui e ele vai selecionar lá. Esse sistema aqui eu demorei para me acostumar. Por que eu demorei? Porque lá no Kalima, vou abrir o Kalima aqui. Ó, inclusive vou te mostrar um detalhe aqui interessante. Aqui no Kalima tem uma facilidade enorme de trocar de empresa. Eu clico aqui em cima, digito qualquer termo do nome da empresa ou código, certo? Quero ir para a empresa essa aqui. Eu digito assim 3 letras aqui, eu já consigo dar um enter e ir para ela. Aqui no domínio e aparece essa listinha aqui, ó. E eu tenho que procurar ela manualmente. Eu tenho que decorar mais ou menos o código dela para poder não ficar perdido. Eu posso apertar F8 também, mas dá quase a mesma coisa. Aparece a lista do mesmo jeito. Aí eu tenho que botar aqui em apelido e tenho que pesquisar por apelido, né? E não pela razão social. Eu acho isso um pouco arcaico. Mas enfim. Aqui no domínio, se eu vim aqui na mesma empresa, vocês viram a facilidade com que eu fui, né? Eu vou aqui no módulo folha. Se eu vier aqui em manutenção, vínculos, vai aparecer todos os vínculos já aqui. Eu já posso ver quais são eles, qual é a matrícula dele aqui, né? Eu posso botar a ordem por matrícula, por nome, por trabalhador, por categoria. Eu posso clicar aqui em duplicar, eu posso vir aqui em alterar, eu posso vir aqui em excluir, certo? Eu acho sensacional essa forma, esse layout do Kalima, porque ele funciona quase como uma página da web, né? Vocês viram lá que o domínio é um programa mesmo que parece estar funcionando no desktop, apesar de ele estar com esse sistema que é web. Apesar disso, ele parece estar funcionando no meu desktop, porque ele na verdade está no desktop virtual da Amazon. O Kalima não, ele é um site. Eu salvei ele aqui, ó, como preferência do Chrome, mas aqui é uma aba do Chrome, certo?
Então, por exemplo, se eu for baixar um arquivo, ou se eu fazer o upload de um arquivo, quando eu venho aqui em importação, importar processos, não, arquivos digitais, importação de XML social, por exemplo. Clico aqui, ó, vai aparecer igual como se eu tivesse no Chrome mesmo. Eu vou selecionar aqui a área de trabalho, vou procurar aqui a pasta, fazer a importação, abrir, avançar, enfim. Aqui no domínio, se eu quiser fazer uma importação de alguma coisa, eu tenho que vir lá, utilitários, que praticamente tudo é aqui nesse utilitários, que eu acho isso ridículo também. Por que eu acho ridículo? Porque a separação aqui em cima, ela não é muito intuitiva, certo? A gente usa assim, controle é só mesmo para configuração, não tem outra coisa a não ser as configurações, que são feitas o tempo todo, certo? Controle e parâmetros, você mexe o tempo todo nesse negócio, porque sempre tem alguma perguntinha. Ó, uma das coisas que me fez abrir mão do domínio foi por causa disso. Você vem aqui em controle e parâmetros, por exemplo. Aqui tem uma infinidade de configurações, certo? Separadas por essas abas aqui com cara de 98, como eu sempre estou ressaltando, né? Windows 98. E essas carinhas aqui, elas têm muitas coisas inúteis. A gente consegue fazer isso aqui e a gente tem que configurar de cada empresa. Ah, mas você consegue pegar uma empresa exemplo e importar. Não funciona. Eu fiz as configurações de controle de parâmetros e arquivo serviços de todas as empresas que foram importadas lá do Calima. Todas. Eu precisei fazer manualmente. Todas, tanto na folha como no fiscal. E até hoje, um ano depois, eu não consegui terminar as configurações ainda. Porque tem uma configuração no fiscal que está diferente da folha. Porque você vai calcular uma coisa e precisa cadastrar o produto, e o cadastro do produto. Por exemplo, você vai fazer o cadastro de um produto aqui no domínio, você vai importar uma nota fiscal. Se a nota fiscal for do dia 28 e o produto tiver com cadastro do dia 29, a nota fiscal não importa. Ele vai aparecer um aviso de que você precisa alterar o cadastro do produto. Você tem que entrar no produto, cadastro, né, utilitários, alterar produtos. Aí você vai lá no produto e colocar a data correta. Aí depois vai lá e importa a nota fiscal de novo, aí dá certo. Ou seja, são coisas inúteis. Se eu estou importando um produto que é do dia 28 e o cadastro no dia 29, por que ele não só volta o cadastro para o dia 28? Simplesmente automaticamente. Não, ele tem que perguntar se eu quero. Ele não deixa importar a nota, porque o cadastro do produto está com um dado diferente. E diversas outras coisas, né? O cadastro de impostos também daqui, ele não tem um cadastro como o Calima. O Calima ele tem um cadastro pronto, fixo. E se você quiser criar cadastros novos de impostos, você faz. Aqui não, todos eles são editáveis. Então a gente acaba fazendo tudo manualmente mesmo. A gente vai cadastrar os aqui no fiscal. A gente vai cadastrar acumuladores. O que quer dizer acumuladores? O que cada CFOP vai fazer, certo? Por exemplo, esse acumulador aqui é uma entrada de uma bonificação. Você tem que cadastrar a nota fiscal daquele acumulador. Isso aí até que é bom. Eu gostei bastante. Mas eu acho que o sistema que o Calima usa é um pouco melhor. Que você coloca lá é uma espécie de acumulador também, mas ele não vai ter essa separação toda, essa configuração toda para chegar lá. O Calima, ele é mais simples em algumas coisas, mas como dizem por aí, né, menos é mais às vezes. Então eu acho que realmente isso menos é mais. Se você observar aqui na página inicial, ele tem várias questões gráficas aqui, principalmente na fiscal, que facilita demais. Na fiscal, você tem aquelas fiscais de entrada e saída, certo? Sempre ao ano que você está. Só para esclarecer, eu estou fazendo essa questão aqui com o Calima 5.0, mas eu usava o Calima 4.0, que é diferente, que era mais parecido com essa versão do domínio aqui. Um dos motivos de eu ter largado o Calima primeiro foi esse, que o 4.0 ele tinha algumas coisas arcaicas e não tinha a versão web como tem agora, né? Aí quando eu peguei o 5.0, eu achei ele muito melhor. Inclusive tem algumas automatizações nele aqui que são incríveis mesmo no Calima. Já o domínio, as automatizações eles são conto do vigário, na minha opinião, né? Conto do vigário. Por quê?
Me disseram que iria importar nota fiscal automática de entrada e saída e cupons fiscais. Me disseram que poderia programar para fazer o cálculo das rotinas automáticas, tanto do fiscal como do folha, na data que eu quisesse, mas eu teria que estar com o sistema aberto. Tudo bem. Só que ele não faz, ele tem essa questão de sempre perguntar se eu quero cadastrar o produto. Quando eu vou dar entrada na nota fiscal automaticamente, beleza, mas ele vai perguntar sempre na nota fiscal de entrada, ele não dá entrada sem antes eu confirmar que eu quero cadastrar aquele produto naquela data. E se tiver errado aquela data, como eu falei, ele não dá entrada, tem que alterar o produto antes. Então, um ano depois eu não estava conseguindo fazer nada automático ainda, a não ser a folha de pagamentos, né? A folha de pagamentos eu conseguia calcular automaticamente, mas o fiscal eu achei totalmente arcaico nesse quesito. Deixa eu ver o que mais. Pronto, os menus do Kalima eu acho muito mais intuitivos, certo? Manutenção, processos, arquivos digitais, relatórios, gráficos. Bem mais intuitivo. Aqui no domínio é como se eles tivessem criado esses controles aqui e o resto eles botaram no utilitários. É tanta coisa aqui no utilitários que se você for ver, ó, nem cabe dentro do programa. Você tem que passar aqui, ó. Certo? E tem submenus. É muito desorganizado essa questão aqui, ó. Por exemplo, por que alterar notas, entradas, está aqui em utilitários e não aqui em movimentos, entradas? Entende? Ele não está organizado, na minha opinião, está muito desorganizado. Aí tem a opção de botar no favoritos, beleza, mas eu vou botar tudo no favoritos, vai ficar a mesma coisa. Aí eu botei algumas coisas aqui que eu usava mais no favoritos, mas mesmo assim ainda fica desorganizado. Esses atalhos aqui ajudam, mas não tanto também. Eu usava basicamente esse atalho aqui. E eu me desgostei totalmente do domínio, principalmente a versão web, quando eu vi quanto é difícil você fazer uma importação. Vocês viram que eu vim aqui no Kalima e busquei como se eu estivesse no Chrome mesmo usando. Eu quero fazer uma importação de um XML, por exemplo. Posso vir bem aqui em cima e escrever XML, beleza? Arquivo XML. Clico aqui e já vou procurar o XML aqui na área de trabalho. Eu boto na pastazinha fsist. Eu vou entrar aqui no... Já faço a importação do produto, beleza? Tudo da nota fiscal. Alguns cliques eu cheguei lá na importação do XML, né? Agora aqui no domínio, se você for observar, eu quero fazer a importação do XML. Por onde é que eu vou? Eu tenho que vir em utilitários, importação, importação padrão, NFR arquivo XML. Beleza, já é um pouco longe, né? Eu poderia pesquisar ele bem aqui, poderia também. Só que ia aparecer um monte de coisa antes de eu chegar nesse ponto aqui. Beleza, cheguei nesse ponto aqui e vou fazer a importação, tá? Mas eu venho bem aqui, ó, em caminho. E eu vou ter que dizer onde é o caminho do XML. Olha aqui a tela que me aparece. Tá vendo que parece o programinha CFIP? Eu tenho que escolher aqui cliente C. Procurar aqui usuários. Procurar meu nome. Desktop. Procurar a pasta do fsist. Passei. fsist. Depois procurar a pasta do cliente. Selecionar. E depois vai aparecer aqui os XMLs para eu selecionar tudo. Certo? Vou estar aqui em todos. Tá ok. Para poder importar. Aí quando eu faço essa importação do XML, o que acontece? Vai me perguntar sobre relacionamento de produtos. Vai me perguntar para confirmar as observações da nota. Vai me pedir para mexer no cadastro dos produtos. Depois eu tenho que vir aqui em utilitários e alterar produto na nota para poder fazer conforme o NCM SEST, certo? Muito burocrático, extremamente burocrático. Se você observar aqui no Kalima, se você fizer essa configuração aqui, você já consegue botar aqui na entrada que eu quero utilizar o CST PIS, eu quero utilizar o CST COFINS do cadastro de produtos. Ou seja, eu já vou conseguir configurar o PIS COFINS mono, né,
monotributado, diretamente aqui na entrada e pronto, vai vir tudo com essa entrada configurada. E eu venho bem aqui e coloco situação especial de segregação do Simples Nacional e eu cadastro quais as segregações que eu quero utilizar. Beleza? Aí a nota fiscal com esse CFOP vai para essa segregação e com esse outro vai para essa outra. Simples assim. E depois que eu importei a nota, eu não estou conseguindo, tá errado alguma coisa. Beleza, eu venho aqui em manutenção, entrada, lançamento. Aqui vai me mostrar todos os lançamentos do mês, certo? Aqui não tem nenhum ainda porque nós estamos com... Mas eu vou botar aqui em outra empresa. Pronto, aqui manutenção, entrada, lançamento. Vai me mostrar os lançamentos de todas as entradas do mês. Já estão aqui, ó. Já consigo ver, certo? E eu consigo filtrar muitas coisas aqui, muitos filtros. Mas principalmente por CFOP. Eu consigo filtrar, eu consigo inclusive botar na ordem aqui. Eu quero alterar somente o CFOP 1102. Beleza, venho aqui. CFOP 1102. Consulta. Eu venho bem aqui. Mostrar todos os produtos. Eu posso vir aqui em ações, alteração em lote. Posso vir bem aqui e escolher quais as notas fiscais vão ser alteradas e quais as novas configurações que eu quero para a nota. Eu quero mexer na segregação do Simples Nacional para todos esses produtos. Beleza, mexe aqui, alterar, já era. Já está configurado tudinho. Muito prático. A importação nunca dá erro. Incrível, nunca dá erro. Só quando não tem o CFOP configurado. Aí você configura uma vez e fica lá pro resto da vida configurado. Geralmente eu dou entrada em todos os produtos. Eu faço uma ou duas configurações no Calimo. Estou falando de todas as empresas, certo? Às vezes o CFOP é diferente, sei lá, 59, 19, alguma coisa bem diferente mesmo que não está configurado. Eu vou lá, configuro rapidinho, questão de 10 segundos e importo o XML. Não dá erro praticamente nunca, certo? Aqui para ter uma ideia, vou mostrar aqui. Eu posso botar esse gráfico para o ano passado, as entradas e saídas do ano passado, certo? Aqui são as entradas e saídas da empresa do ano passado, que são só as saídas, só o faturamento. Eu quero um demonstrativo tal. Vou aqui em faturamento, por exemplo. Faturamento modelo 3, que é o que eu gosto. Esse faturamento aqui eu posso vir, tá aqui 2022 de março a março. No caso tem que ser abril a março, né? 12 meses. Ele vai gerar um PDF para eu baixar. Rápido e simples. E outra coisa, vou mostrar aqui o PDF. Lindo o PDF. Simplesmente bem configuradinho, certo? Meu logo, explicando direitinho. Tudo ok. Totais, lugar da assinatura do cliente. Com o Amazon Music Unlimited, você pode escutar mais de 100 milhões de músicas neste Echo Dot com assinatura gratuita. Com licença. Enfim, os relatórios daqui são maravilhosos. Os relatórios daqui do domínio, eu vou te mostrar um relatório aqui. Relatório. Acompanhamentos. Não, tá aqui. Eu já não consigo encontrar por aqui faturamento. Por exemplo, eu vou vir clicar aqui e está em faturamento. Relatório demonstrativo de faturamento. Data inicial, data final. Beleza. Eu venho aqui, gerar a assinatura do contador, imprimir a assinatura digital do contador. Ok. Aí ele me mostra o relatório na tela. Gente, parece uma impressão matricial. Se você não concordar comigo, você está cego, não está enxergando que isso aqui parece uma impressão de uma impressora matricial. Simplesmente arcaico. Se eu vim aqui em PDF, onde é que eu tô? Não sei. Eu tenho que ir cliente M, usuários, meu nome. Aqui eu vou procurar desktop.
Aqui eu vou procurar a pasta que eu quero salvar, ou então eu salvo aqui mesmo. Toda essa burocracia para simplesmente fazer um arquivo tão simples de fazer lá no outro, certo? Ele fica salvo aqui em algum lugar na minha área de trabalho que está totalmente lotada. Enfim, muito arcaico. O layout é muito importante, para mim pelo menos é muito importante o layout, porque você está trabalhando diariamente ali naquele modus operandi que às vezes te toma muito tempo, certo? O tempo que eu vou em procurar o disco C, usuários, meu nome, desktop, é o tempo que eu já estou gerando no arquivo, já estou imprimindo para fazer a assinatura, escanear, enfim. O Kalima, ele é muito prático. Ele dá de 10 a 0 no domínio nessa questão, em visual e em praticidade, certo? Qual é a desvantagem do Kalima? A desvantagem do Kalima é que a folha de pagamentos, por exemplo, eu não consigo fazer a transmissão do e-social em lote, todas as empresas de uma vez. Eu não consigo. Eu tenho que vir aqui em e-social, exportação, monitor de eventos, certo? Mas tem um detalhe. Eu já consigo fazer uma configuração aqui no Kalima. O Kalima 5.0 veio com essa opção de fazer uma configuração de fazer rotinas automáticas. Então eu posso colocar todas as empresas para depois que eu calcular a folha de pagamentos, ele já transmitir o pagamento, né? Aqui a remuneração e o pagamento, que é o 1.200 e 1.210 automaticamente. E eu marcar o dia para ele transmitir também o fechamento e do CTF Web automático. Então eu também consigo automatizar totalmente a folha de pagamentos aqui. Pode ser que eu não consiga fazer isso manualmente e com as empresas todas de uma vez, né, em lote, mas eu consigo programar para elas fazerem automaticamente. E aí nós chegamos num ponto mais interessante ainda. Esse sininho aqui do Kalima, ele tem todas as informações de todas as empresas, processos, mensagens, tickets, certo? Se você observar aqui tem empresas com eventos pendentes para enviar social. Aí nós temos aqui um relatório, certo? Essas empresas aqui eu estou configurando, por isso está assim. Enfim. Aí nós temos aqui vínculos com exame ocupacional cadastrados, sem, né, exame ocupacional, com exame vencido, férias a vencer. Eu tenho todos os relatórios do sistema aqui que são bem práticos de você clicar aqui e ver quais são, baixar um PDF demonstrativo. Inclusive eu limpo aqui, limpar tudo, mas quando eu sair do sistema e voltar já estão aqui de novo esses avisos, certo? Certificado digital a vencer, alvará de funcionamento a vencer, ele monitora exames ocupacionais, como eu já coloquei, né? Enfim, ele está me mostrando detalhes aqui, inclusive férias, e me fez muita falta lá no domínio a questão das férias, porque quando você calcula a folha de pagamento, ele mostra que tem férias a vencer ou férias vencidas, mas ele não fica nenhum aviso aqui na tela de que tem essas férias vencidas, só quando eu calculo a folha, certo? Os relatórios daqui do domínio, eles são, além de serem do formato matricial, como eu já mostrei, eles não são muito práticos também. Por exemplo, eu ia dar entrada nos produtos, eu queria saber se todas as nossas fiscais de entrada tinham sido feitas, né? Porque eu queria ver o total daquele mês. Aqui no DTE da Cefaz está dizendo que foram 100 mil de entrada. Beleza, mas eu quero ver se no sistema tem 100 mil de entrada. Tem quantas notas tem e tal. Aqui no Kalima eu consigo fazer isso. Só olhando aqui, eu abro lá, tem as notas fiscais e eu vejo por CFOP quanto foi a entrada. Beleza. Aqui no domínio, para eu ver essa listagem de notas, eu tenho que vir em relatórios, acompanhamentos, entradas. Aí ele vai me mostrar esse relatóriozinho aqui, certo? Eu acabei me acostumando um pouco aqui, mas eu ainda não gosto do visual e não gosto da forma. Por exemplo, eu ver a nota fiscal, essa nota fiscal aqui está errada, eu tenho que apagar ela. Eu não consigo apagar aqui, eu tenho que ir lá em movimentos, entradas.
vim aqui em listagem, buscar, aí eu vejo aqui as notas fiscais, a listagem, e eu tenho que escolher aqui qual é a nota fiscal, fechar. Aqui eu tenho que clicar com o lado direito, excluir registro, certo? Toda essa burocracia para pagar uma nota. Imagina se tu tiver que pagar 10 notas, que já aconteceu. O cliente emitiu muitas notas e no final essas notas fiscais foram canceladas e o sistema não captou. Outro problema também do Busca NFE. O Busca NFE ele não, nem sempre ele detecta que a nota fiscal foi cancelada, então ele fica insistindo para que eu dê entrada nessas notas. Insistindo para dar entrada nessas notas. E as notas fiscais foram canceladas. Eu apago do sistema, apago do Busca NFE, mas ele me mostra de novo para importar. Isso me encheu bastante a paciência. E eu comecei cancelando o Busca NFE por causa dessas coisinhas, né? Que ele não dava para automatizar e tinha essa insistência em importar notas fiscais canceladas. Aí eu migrei, cancelei o Busca NFE, fiquei com o domínio web. Eu já estava cancelando o domínio web também para voltar para o domínio local por causa dessa questão de onde está o arquivo. Tem que ir lá, escolher o disco C, usuários, tal. Mas aí eu resolvi cancelar o sistema de vez e voltar para o Kalima. Porque Kalima 5.0 está maravilhoso. O fiscal e o Folha são muito bons. Agora, o motivo principal de eu voltar para o Kalima foi por causa do contábil. Por quê? Porque eu migrei para o domínio em 2022, em abril mais ou menos. Só que eu fiz SPED contábil, SPED fiscal, todos os demonstrativos do 2021 eu fiz no Kalima. Entreguei tudo bonitinho, tudo direitinho. E aí eu migrei para o domínio. E eu fui lançando lá e fui fazendo configurações. E no final, agora quando foi em março desse ano, eu fui ver... pronto, eu vou sentar, vou começar a fazer SPED fiscal e SPED contábil. O que eu vi? SPED fiscal e SPED contábil tem que fazer totalmente uma configuração assim exorbitante. E aí eu desanimei totalmente. Foi aí que eu decidi, não, eu vou cancelar o domínio e voltar para o Kalima, porque já tem minhas configurações antigas lá, que eu fiz manualmente algumas coisas e fiz outras coisas automatizadas. E já está tudo automatizado. Quando eu importo a nossa fiscais de entrada e saída, já vai todos os lançamentos lá para a parte contábil. E eu só faço algumas configurações mesmo, já consigo fazer meu SPED fiscal e SPED contábil sem dificuldade alguma. E os relatórios lindos que eu posso imprimir e levar para a junta comercial se eu quiser, né? Se eu não quiser fazer o SPED contábil, fiscal. Enfim, pode ser que tenha muita coisa que eu esqueci de falar com relação à comparação Kalima, domínio, mas em geral é isso. Kalima, questão visual e usabilidade muito boa. E outra coisa, eu esqueci de falar um detalhe. Se eu quiser usar o Kalima lá no Linux, se eu quiser usar pelo celular, no Android, se eu quiser usar num computador de um lugar qualquer do mundo, eu entro no meu link do Kalima, boto meu usuário e senha e entro. Pronto, eu consigo usar o sistema 100%. Certo? Domínio, eu passei uma manhã inteira tentando entrar nele no Linux. Não consegui, fiz várias e várias configurações e não consegui acessar ele porque ele precisa de um instalador, de um complemento aqui no computador para utilizar. Então não faz diferença alguma, simplesmente diferença alguma. Aliás, faz para pior o sistema local e o sistema web. A única diferença é que ele piora um pouco, certo? Eu pensei que ia ser, quando eu migrei para o sistema domínio web, eu pensei que ia ser tipo um site que nem o Kalima é, né? Vou fechar esse Kalima aqui para mostrar para vocês pelo próprio navegador. Ó, Kalima RP. Aqui está o usuário e senha, eu entro e ele simplesmente acessa o Kalima. Tá aqui o Kalima, certo? Agora o domínio, se eu quiser fechar o domínio aqui, essa tela também aqui, fechar, eu vou abrir o domínio, beleza, vou abrir o domínio bem aqui, ó, domínio web.
eu tenho que botar meu endereço de e-mail, que não salva, por nada nesse mundo salva aqui meu endereço de e-mail. Eu tenho que digitar completo toda vez. E a senha, que ele quer que eu mude de vez em quando. Eu detesto ficar mudando senha, porque eu esqueço, tenho que anotar aqui em cima para não esquecer. Depois que eu coloco meu usuário, meu e-mail e senha, às vezes ele não abre, eu tenho que fechar para poder abrir de novo. Por quê? Não sei. Enfim, ele está aqui entrando no sistema. E em alguns casos, o sistema diz que já tem um usuário ativo, porque eu fechei agora o sistema e não logou ainda. Pronto, aqui abre essa tela. E aqui eu tenho que escolher folha, fiscal. Depois que eu escolho aqui, ainda tem mais um usuário e senha. Esse usuário e senha é o padrão aqui do sistema que eles deixam. Gerente. Se você já utiliza o domínio desde o início, eu não aconselho mudar para o Kalima, porque você talvez demore a se acostumar, cometer alguns erros no começo, você vai se atrapalhar com relação à configuração fiscal, porque tem muita coisa diferente. Agora, se você usa o Kalima e quer mudar para o domínio, eu também não aconselho, porque o Kalima, vendo os prós e os contras, ele é superior ao domínio, principalmente no que diz respeito à acessibilidade, né? Porque o valor do domínio é muito alto, e usabilidade. O Kalima é sensacional, a usabilidade dele. O suporte do Kalima também é bom. Nós temos uma comunidade lá que tem um manual completo do Kalima, e tem um fórum, e tem grupos de WhatsApp, e nós temos suporte. Na hora que a gente quiser fazer o suporte do Kalima, eles também fazem suporte remoto. Eles nem acessam o computador, eles acessam o sistema por lá e veem qual é o problema e resolvem para você. Se você perdeu o seu sistema aqui no computador, você pode pegar qualquer computador de alguém, abrir o Kalima e acessar do mesmo jeito. Então, ele sem dúvidas é superior ao domínio. A conclusão que eu cheguei é essa. Gostei do domínio? Em alguns aspectos, sim. Ele é um sistema muito completo, ele atende realmente a 100% da legislação brasileira. Agora o Kalima também atende. Ele tem algumas questões, umas coisinhas a desejar, o Kalima tem, mas você pode fazer sugestões lá, certo? Porque eles estão em construção ainda do sistema. Eles sempre estão lançando versões melhoradas, estão mexendo nas ferramentas, estão ajeitando uma coisa e outra. E ele não deixa a desejar, o Kalima não deixa a desejar, definitivamente, certo? E é isso. E eu estou cancelado, já o domínio já está cancelado, falta só terminar o uso, que é até o dia 28, hoje é dia 18, né? Tenho 10 dias ainda que eu estou terminando de migrar de volta para o Kalima, a folha de pagamentos, que é facílimo migrar. Lá no Kalima você vai no e-social, importação, e-social BX. Lá você coloca a matrícula, né? Você primeiro faz um cadastrozinho, você pode também importar o XML do funcionário. Por exemplo, eu tenho 10 funcionários na empresa, eu quero migrar para o Kalima. Eu vou lá, baixo o XML do cadastro deles, o evento 2200, né? Você baixa ele no seu computador, importa no Kalima, ele vai cadastrar todos os funcionários lá, todos os vínculos. Daí você coloca o vínculo, cada vínculo você vai colocando a matrícula dele e manda sincronizar. Quando você sincroniza, ele vai importar tudo lá para o Kalima. É muito prático, certo? Eu já percebi o quão prático é o Kalima por causa disso aí. E quando você vai cadastrar uma empresa nova, ele pergunta se você quer automatizar o cadastro. Aí você vai colocar lá que sim. E ele vai, por exemplo, escolher o comércio. Então ele vai adequar todas as configurações para o comércio. Escolhi serviços. Enfim, ele vai configurar conforme a sua empresa. Já o domínio não. Quando você faz o cadastro, você vem aqui em controle de empresa, você tem um milhão de coisas para fazer, né? E você consegue importar. Tem importação aqui. Você importa aqui de empresas modelos, mas ele não importa direito, ele vai vir com um monte de problemas para você resolver. Quando eu fui fazer o DEFIS 2023, eu percebi uma coisa também muito triste no domínio, que seria o quê? Eu já tenho aqui em controle empresas, responsável legal, já tenho cadastrado responsável legal, certo? Mas eu preciso cadastrar ele também aqui em quadro societário.
E para cadastrar aqui em quadro societário, eu preciso vir aqui em controle sócios. Tenho que cadastrar ele como sócio. E eu também tenho que cadastrar ele em arquivo contribuinte. Ou seja, eu tenho que fazer 4 cadastros para alimentar o sistema. Eu tenho que fazer 4 cadastros. Eu tenho que cadastrar ele como contribuinte para a folha de pagamentos. Tenho que cadastrar ele como sócio para poder importar ele aqui no cadastro de quadro societário. E depois eu tenho que fazer também o cadastro dele como responsável legal. É incrível como é manual essas coisas. A configuração do domínio é infinita. Inclusive quando eu vou cadastrar, por exemplo, vou fazer o CFIP. Eu tenho que cadastrar o responsável do CFIP, eu coloco meu CPF. Mas eu tenho que em todas as empresas, de uma por uma, cadastrar o responsável pela CFIP. Todos. Quando eu boto meu CPF, tenho que cadastrar lá todos os dados. Ele importa só o meu nome, praticamente. O resto das configurações tem que fazer manual. Parâmetros, como eu falei, né? Acumuladores são coisas que não tem fim a configuração. É o tempo todo fazendo. Para você entender a configuração é muito complicado. Se você vier aqui em utilitários, importação, estou na folha, né? Para escrito fiscal. Utilitários, importação padrão, NFE, XML, configurações. A gente tem que vir aqui em arquivos, acumuladores, tem que cadastrar aqui os acumuladores, configurar os impostos. Dentro dos acumuladores tem que dizer quais os impostos que vão. E aqui nas importações de nota fiscal tem as saídas. Aí tem os impostos de novo, para a gente configurar tudo. CFOPs, acumuladores, produtos. Tem que cadastrar tudo isso. Depois nas entradas também do mesmo jeito. Impostos, CFOPs, acumuladores. Todas essas configurações aqui. Se você configurar errado, seu cálculo vai ficar errado no final. Tem que configurar e tem que ver direitinho. Pra você ter uma ideia, eu estava fazendo um SPED de contribuições para um cliente que eu fiz há alguns meses e eu fui depois conferir os arquivos, estavam todos zerados. Por quê? Porque eu não cliquei numa opçãozinha, não marquei uma caixinha dizendo que eu queria que a configuração fosse utilizada. Eu queria que o SPED tivesse informações. Aí eu pergunto, quem é que quer fazer um SPED sem as informações que a gente alimentou no sistema? Não tendo a necessidade disso. E por que essa caixa estava desmarcada? Porque por padrão o sistema não já deixa marcado. É como se fosse perguntas inúteis. O domínio faz muitas perguntas inúteis. Se você for nessas configurações aqui, você vai ver a quantidade de perguntas inúteis que tem. Tudo que você vai fazer, por exemplo, vou preencher o PGDAS. Beleza, faz preenchimento do PGDAS automático. Mas você tem que sempre ir lá em outras informações, outros dados e depois apertar OK. Sempre. Mesmo que você... eu não vou fazer isso, eu vou apertar pé direto. Ele vai perguntar se você quer utilizar os dados do mês anterior. Sim. É sempre perguntas inúteis. Coisa que eu não vejo lá no Calima. O Calima eu vejo que ele tem uma configuração que você faz, mas ela é básica. Se você quiser gerar um SPED de configurações vazio, você tem que ir lá em gerar SPED de configurações. Na hora de gerar tem a opçãozinha de você marcar que quer vazio. Mas ele não está marcado lá. Sempre que você for lá ele vai estar desmarcado. Por quê? Porque você quer que as informações que você for no sistema e alimentou entrem no SPED de configurações. E assim como o SPED CMS-API e todos os outros. E isso é um pouco assim frustrante. E até porque quando eu fui fazer um SPED fiscal do posto de gasolina e eu tentei de todas as maneiras de importar o SPED, a movimentação de combustível, não consegui, entrei com suporte, perguntar por quê, eles disseram, não, é porque você tem que ir lá em parâmetros, em configurações, parâmetros, né? E tem que dizer que você quer importar SPED. Não faz sentido. Se eu estou tentando importar o SPED, por que eu preciso ir lá nas configurações e dizer que eu quero importar SPED naquela empresa? Dizer que eu utilizo cupons fiscais na empresa. A opção de importar cupons fiscais ela só é habilitada se eu for lá nas configurações e dizer que a empresa importa cupons fiscais. Eu acho isso perguntas inúteis, coisas que não tem necessidade de estarem no sistema para a gente marcar ou não. Eu acho que por padrão todas as empresas deveriam ter a opção de importar cupons fiscais. E outro detalhe que eu ia esquecendo.
O Kalima, se eu for lá em importação XML, eu posso botar cupom fiscal, nota fiscal de entrada, nota fiscal de saída. Posso botar de qualquer período que eu quiser. Um ano inteiro, posso colocar do ano atrasado, do ano passado, tudo isso e vai importar sem erros. Agora aqui no domínio não. Eu tenho que especificar se é cupom ou se é nota, se é entrada ou se é saída, se é CTE. Eu tenho que especificar qual o período, né? Porque o período da nota fiscal, se eu fizer pronto, eu estou no período de fevereiro aqui. Se eu quiser importar a nota fiscal de janeiro, ele vai voltar o período para janeiro. Eu não quero isso, eu quero importar a nota fiscal que faltou lá em janeiro. Aí não, é porque você tem que calcular de novo. É uma nota fiscal de entrada, eu não tenho necessidade de calcular de novo o imposto. Então essas coisinhas, esses retrabalhos, essas configurações que me deixaram exausto de trabalhar com domínio. Eu já estou quase terminando a minha configuração com o Kalima. E uma dica que eu tenho para o Kalima é o seguinte: se você... Pronto, uma coisa que eu tenho dificuldade aqui no Kalima é de separar. Eu quero um relatório, aqui no principal, relatório, relação de empresas. Aqui eu não consigo pegar um grupo de empresas e fazer um relatório. O que eu fiz? Eu separei por isso aqui, ó. Eu botei todos os MEI aqui no Imune. E botei todas lucro presumido e Simples Nacional separadas, para fazer esse relatório separado. Mas eu não consigo fazer grupos de empresas, como lá no domínio, né? O domínio consegue fazer grupos de empresas. Pronto, esse é um ponto alto do domínio e um ponto baixo do Kalima. No domínio você consegue trabalhar com grupos de empresas. Eu posso configurar, por exemplo, eu quero só as empresas que são confecções, eu quero só as empresas que são comércio, só os prestadores de serviços, vai separando os grupos. Eu quero calcular a folha de pagamento de todas as empresas que têm folha ativa. Beleza, você vai lá, escolhe empresas com folha ativa e faz a configuração, a cálculo de folha, o que você quiser, um relatório. Isso aqui no domínio, né? No Kalima não tem essa opção. Você tem que escolher as empresas que você quer relatório. Você vem aqui, eu quero a empresa tal, eu quero essa outra. Tem que escolher manualmente. Ou então vem aqui e escolher elas marcando, né? Marcando de uma por uma as que você quer incluir no relatório. Lá não, você vai vir e vai escolher um grupo de empresas. Eu quero esse grupo de empresas aqui, certo? Aqui deveria ter também, mas não sei porque não tem, certo? Mas aqui também tem a aba favoritos, tem recentes, que é uma coisa interessantíssima, porque você faz uma coisa 2, 3, 4, 5 vezes, 10 vezes. Você pode vir aqui em recentes, ó, clicar aqui e vai de volta para essa mesma tela. Essa agenda eu não aprendi direito a usar ainda, porque é uma coisa do Kalima 5.0 que eu ainda estou vendo como é que usa. Mas em geral, gostando bastante. Outro ponto positivo do Kalima, eu vou aqui fazer mais uma ressalva, né? Outro ponto positivo do Kalima é que aqui no módulo honorários, aqui em contratos, eu consigo fazer um contrato rapidão, certo? Inclusive eu nunca deixei de usar isso aqui, porque eu paguei uma taxa pro Kalima para ele ficar de graça para mim. Paguei uma taxa de R$200 para eu ficar com acesso ao Kalima de graça, certo? Ao banco de dados. Eu consegui continuar utilizando o Kalima, só que sem fazer nenhum arquivo digital, sem fazer SPEC, sem fazer social, nada desse tipo. E aí eu continuava gerando os contratos, certo? Aí é muito mais prático, porque no domínio você tem que fazer uma outra configuração. Você tem que cadastrar de um por um os clientes novamente para fazer contrato, coisas desse tipo aqui no módulo honorários. Você tem que fazer toda uma configuração de novo, que eu nem tive coragem de mexer, na verdade. Como eu estava utilizando do Kalima, eu nem mexi aqui. Enfim, ponto negativo para o domínio, ponto positivo para o Kalima, né? Gente, a respeito do layout, tem mais um detalhe que eu ainda não mostrei, que é o cadastro, certo? Vou fazer um cadastro simples, qualquer cadastro, por exemplo, aqui na folha de pagamentos do domínio, fazer um cadastro de funcionário, tá? Eu vou entrar nessa empresa aqui, vou aqui em processo, para facilitar um pouco, não, pode ser aqui mesmo. Eu vou aqui em arquivo, empregados. Ele vai me dizer que não tem nenhum empregado cadastrado, vai entrar no modo inclusão.
Este cadastro está vazio, entrando em modo de inclusão. Ok. Certo. Aí o que eu tenho a dizer a respeito desse cadastro de empregados? Aqui no domínio nós temos um formulário um pouco aleatório, na minha opinião. Por que é um pouco aleatório? Porque aqui na aba geral eu vou colocar o nome do funcionário em cima. Na aba geral eu vou colocar o CPF, o NIS. Aí eu vou para serviço, cargo, função, todas essas coisas aqui, ó, departamento, centro de custo, taxa de admissão e tal. Mas aqui nós já temos duas informações que são ou profissionais ou pessoais, né? Que é o CPF e o PIS e NIS. Beleza, e o salário já vem bem aqui, ó. Né? E tem um detalhe, aqui tem um negócio que eu não consegui entender muito bem ainda, certo? Que sempre dá um errinho bem aqui e a gente tem que fazer um F2 e mudar as configurações. Porque bem aqui, ó, todas essas coisas aqui, cargo, função, departamento, centro de custo, tem eles para cadastrar aqui, ó. Centro de custo, departamento, serviços, cargos, certo? Você não pode cadastrar direto aqui. Você tem que ir lá cadastrar antes ou configurar alguma coisa que você queira. É separado. Então, depois que eu tenho o CPF e NIS aqui, que são coisas pessoais / profissionais, eu tenho uma aba profissionais, que vai me dizer outras informações aqui, que eu não sei, acho que eu nunca preenchi esse negócio aqui, certo? E aqui outros dados, informações do PIS. O PIS está lá na primeira aba geral e aqui tem informações do PIS, separado, não sei porquê. Então você fica um pouco perdido na hora de fazer o cadastro de uma pessoa, de um funcionário. Você fica meio solto assim, você vai preenchendo as informações. Se você tiver uma folha, uma ficha aqui para preencher, você vai ter que ir marcando os campos que você já preencheu para não perder nada, indo e voltando, né? Aí aqui nós temos outros dados. Aí já vai falar sobre horários, que não tem uma aba específica para horário, né? E outros dados sindicais, atestado de exames, plano de saúde, treinamento. Aí a gente vai para a aba pessoais. Aqui em pessoais já vai ter o RG, o CPF lá na aba geral e o RG aqui. Então simplesmente não consigo compreender qual é a lógica dessa separação. Aqui tem demais documentos, documentos profissionais. Está na aba pessoais. Não deveria estar na aba profissionais? Simplesmente não consigo entender isso. Aqui nós temos endereço, informações pessoais. Aí aqui já tem a data de nascimento, que é outra informação cadastral básica. E aqui tem as dependências. Enfim, particularmente eu acho muito desorganizado a forma como isso aqui foi feito. Eu acho que o programador poderia ter parado um pouco para pensar, não, vou colocar separadinho direito as abas. Certo? Vamos ver como é que é lá no Calime, então. Eu vou vir aqui em manutenção, trabalhador, dados pessoais. Certo? Aqui, aquelas informações, elas estão separadas, certo? São em campos diferentes. Porém, quando eu começo aqui por dados pessoais, que eu boto incluir, eu já tenho aqui o nome social, é uma opção que apareceu nova agora, né? Aí eu venho aqui para dados principais: sexo, raça, estado civil, data de nascimento, grau de instrução, nome da mãe, nome do pai, naturalidade. Aí tem aqui documentos: CPF, NIS, identidade, tudo juntinho, data de emissão, beleza. Título de eleitor, é outra aba. Habilitação, carteira de trabalho, passaporte. Aí você vem para dados complementares. Aqui dados complementares tem endereço, telefone e e-mail. Terminou essas informações aqui, cadê essas informações profissionais? Quando você termina de preencher, ele pergunta se você quer adicionar um vínculo, certo? Vínculo já é essa outra opção aqui, ó. Aí você bota sim, ele vem para cá. Ele vem com vínculo. Aí aqui no vínculo, já vai abrir essa tela com o trabalhador preenchido, né? Você vem para o CBO. O CBO, você pode digitar. Por exemplo, o cara é um frentista. Já vai aparecer a opção de frentista, certo?
pré-configurado. Eu quero configurar isso aqui, eu quero ver que CBO é esse. Você vem aqui, pesquisa aqui, frentista, clica aqui em alterar. Vai ter as informações, certo? Não precisa ir para outra aba fazer isso. Enfim, todas as coisas profissionais estão aqui, dados gerais, CBO, sindicato, conselho, tipo de admissão, data de admissão, tal, se é transferência, informações bancárias. Aí tem aqui a aba com cargos. O que é o cargo? Aqui nós vamos configurar os cargos que vão para o social. Aí você vai colocar frentista de novo, certo? Salário, pronto, vai estar a informação de salário. Aqui vai ter um histórico de salários. Horários, você vai colocar um quadro de horários, né? Se for escala, se for 8 horas por dia, enfim. Tudo separadinho aqui por... Vai ter plano de saúde, por exemplo, no local de trabalho, que vai para aquela etiqueta da carteira de trabalho, ela vem, você preenche aqui, ela vai para lá também, certo? Local de trabalho. Enfim, aqui é basicamente obrigatório colocar gerais, cargos, salários e horários. Essas 4 abas aqui não são obrigatórias, estão separadinhas, certo? Eu diria que é em torno de 50% do tempo para cada um cadastro de um funcionário aqui, ou menos, né, em comparação com o domínio. Aí nós temos um detalhe que é interessantíssimo, certo? Se eu vim aqui para domínio de novo, você vai observar que tem um cadastro de empregado aqui, né? Eu vou abrir aqui, esse aqui tem um contribuinte. Aqui tá os meus próprios dados. Vocês veem aqui o cadastro do contribuinte, beleza? Mas aí se eu quiser, eu vou fazer aqui um afastamento temporário, 3 dias de afastamento por causa de uma doença qualquer. Eu venho aqui, processo, vou procurar afastamento. Aí aqui eu vou ter que apertar F2 para procurar, ou então se eu souber o código, eu aponto código 2 e eu vou colocar novo e vou fazer toda a configuração do afastamento, beleza? Então eu quero agora fazer um processos, rescisão, individual em grupo, tá aqui individual, tá 2. Aí eu vou fazer todo o procedimento aqui, certo? Até que é fácil, mas olha aqui no Calima como é que é. Você vai vir aqui em vínculos, certo? Eu vou até procurar, eu venho aqui no cadastro do funcionário, eu clico aqui na edição e olha aqui o que aparece do meu lado aqui: férias, rescisão, eventos, SST, tomadores, afastamento, transferência, reintegração. Tudo isso é um leque de opções para você fazer com esse funcionário aqui. Isso pra mim, assim, opinião minha, né? É uma evolução substancial com relação ao domínio. Não tem comparação. Você tem um leque de ferramentas aqui do seu lado direito. Você pode fazer por aqui também? Pode. Tem rescisão, férias, eventos, afastamentos. Enfim, tudo isso tem aqui, atestado. Mas, você abrir, se você tiver 100 funcionários, você vai procurar o cadastro de funcionário, vai entrar nele, vai ver as informações deles aqui. E daqui você vai escolher o que você vai fazer. Eu acho isso bem mais prático do que você procurando lá com F2, como é o caso do domínio. Então, gente, a próxima comparação que eu vou fazer é com relação ao lançamento de notas. Acontece muito comigo, eu não sei se acontece com você. Quando o cliente tem muita compra e vende sem nota. Compra com nota, vende sem nota. Beleza, o que a gente faz? Primeiro a gente incentiva o cliente a tirar nota, né? Porque não tem lógica você comprar com nota e vender sem nota. Mas a gente sempre tem que fazer aquele lançamento no PG10 manual, complementar. E outra coisa que acontece muito também é quando o cliente emite nota e ele não consegue, eu não consigo pegar essa nota, por algum motivo essa nota se perde, não consigo pegá-la no sistema, não consigo pegar ela em lugar nenhum. Aí o que eu posso fazer? A solução que eu tenho é digitar manualmente essa nota. Então, digitar manualmente uma nota fiscal no domínio e digitar manualmente a nota fiscal no Calima. Vamos ver uma comparação entre isso, certo? Vou vir aqui no sistema escrito fiscal e eu venho bem aqui, arquivos, não, movimentos, entradas.
Ah, tá vazio. Se não tem entradas. Vamos botar movimento de saída, porque digamos que o cliente comprou 100 mil naquele mês e não emitiu nota. Eu geralmente faço uma nota fiscal manualmente para igualar, né? Porque no final do ano a gente tem que igualar. Simples Nacional não tem jeito. Então, digamos que eu vou lançar uma nota fiscal de 125 mil aqui. É uma comparação, gente. Eu botei nota de saída. Nota fiscal modelo 1, certo? Eu posso fazer o que? Nota fiscal eletrônica, NFE. Procurar aqui. Pronto, NFE 5, regular, série, subsérie, vou botar aqui. Ó, vai pedindo a chave da nota, certo? Se eu botar a chave da nota aqui, ele vai preencher algumas coisas automaticamente, beleza? Mas quando eu terminar aqui esse preenchimento, eu tenho que vir preencher essas informações aqui, que eu sinceramente não sei como é que faz. Vou ser sincero com vocês, eu nunca consegui preencher uma nota manualmente aqui no domínio. Nunca consegui. Não é porque não é porque eu não insisti, não. É porque eu realmente insisti e não consegui, porque eu tinha que colocar muitas informações e no final sempre me dizia que estava faltando algum campo. Então eu desisti de fazer esse formato aqui no domínio, certo? Desisti completamente. Agora eu vou te mostrar como é que eu faço lá pelo Calima. Eu vou vir aqui no módulo fiscal, manutenção, saída, lançamento. Ó, incluir. Vou botar aqui NFE. Então enter. Enter. Cliente. Eu posso botar o próprio cliente. Certo? Data de emissão 01/03/2023. Depois de todas as informações aqui, eu venho aqui em divisão. Gera divisão. E boto aqui 125 mil. Mais. 125 mil. Aí depois eu venho aqui em Simples Nacional e escolho qual é a segregação do Simples Nacional que eu quero. Vou botar aqui que é revenda de mercadoria sem 125 mil. Salva. Beleza, salvei. E está feito. Simplesmente rapidinho eu fiz uma nota fiscal. Tá aqui ela, 125 mil. Essa daqui de 94 mil e tanto, fiz manual também. Questão de 5 segundos, 10 segundos eu faço uma nota fiscal manual aqui, certo? Isso aqui parece ser uma besteira, mas para quem está no dia a dia do escritório sabe o quanto isso aqui ajuda a gente, porque isso vai dar um controle de faturamento para você. E tem aquele detalhe que eu acabei de falar, às vezes você não consegue pegar uma nota fiscal que foi emitida, então você tem que digitá-la manualmente. Isso aqui faz uma diferença exorbitante no dia a dia, na minha opinião, né?